Yo pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que hoje é a nossa segunda sessão spoiler, dessa vez elencando as vezes que alguns artistas e suas obras foram usadas como referências para filmes. E no episódio passado a gente viu ali a Louise Bourgeois e o filme O Homem Duplicado, eles têm uma relação bem interessante. Lembrando, eu dou um spoiler naquele filme, mas eu aviso quando esse spoiler vai acontecer, então você fica ligado, é sempre bom você assistir esses filmes antes, para você ter uma experiência mais completa. Hoje eu vou falar um pouquinho do Francis Bacon, do filme Jacob's Ladder, aqui no Brasil ficou conhecido como Alucinações do Passado, e a saga Silent Hill, porque ela também pegou referência, e não só ela, vários outros jogos, tá? Então vem comigo, e se você não assistiu, eu vou contar um pouco do enredo e depois eu vou explicar o final do filme, tá? Então, primeiro a gente vai falar do Francis Bacon, que foi um artista irlandês ali, mas ele passou mais tempo também ali na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos algumas vezes, então ele falava inglês bem fluente e ele ficou mais conhecido para lá, tá? Depois ele não volta tanto para Irlanda, não. Ele foi um artista que ajudou a reavivar o abstracionismo, porque é uma coisa que assim teve ali no o alemão, depois teve o abstrato e conforme o tempo foi passando, ele foi meio que ficando não esquecido, né? Mas a gente teve ali depois a pop art, o início ali entre aspas da arte contemporânea e o abstracionismo ficou meio apagadinho. E aí o Francis Bacon começou a pintar algumas coisas, ele era homossexual, só que teve que se reprimir ali por causa da família dele, depois ele saiu e ainda assim ele teve alguns relacionamentos ali que foram um pouco complexos, isso acabou gerando muita angústia para ele, ele resolveu começar a pintar, né, para meio como uma forma ali de terapia, de interesse, e aí uma questão interessante é que ele fazia figuras deformadas, ele fazia homens, mulheres, ele pintado com cores assim que se transmitia a angústia dele, as figuras elas ficavam ali muito estranhas, muito bizonhas, né? E ali ele acabou se tornando um ícone, ajudou a reavivar e acabou se tornando um ícone. E com o passar do tempo, assim, as artes dele começaram também a transmitir um sentimento ali meio que de terror, de que essas figuras elas estavam em um estado horrificado, né, por assim dizer. E lá nos anos 90, estava ali durante a produção do filme Jacob's Ladder, ou Escada de Jacó em inglês, aqui eu vou chamar de Alucinações do Passado, resolveram pegar essas pinturas dele para ter como referência, e foi aí que surgiu um efeito que foi muito utilizado, é utilizado até hoje, tanto em jogos de terror como em outros filmes, que é quando, sabe, o cara ele foi possuído pelo capeta e começa a sacudir a cabeça dele assim loucamente, né? Shake his head. E aí, cara, como é que eles criaram esse efeito? Eles viram as obras do Francis Bacon, que tinha ali aquelas, sabe, como se o rosto da pessoa fosse deformado, não pudesse se ver muito bem, e aí eles decidiram meio que deixar, se eu não me engano, o diafragma da câmera aberto, e aí pediu para a pessoa balançar a cabeça, movimentar a cabeça. E quando você deixa o diafragma aberto, a câmera vai captando a luz, só que a imagem não se forma imediatamente. Então quando você junta tudo isso, você fica meio que com umas coisas assim. Eu vou estar pondo algumas imagens, alguns takes para vocês entenderem melhor. Isso aí foi uma grande revolução na indústria do terror, né? Na indústria do terror não, na indústria do entretenimento para esse gênero de terror, de suspense, tanto de filmes quanto de jogos, porque isso aí foi um recurso muito utilizado. O filme Jacob's Ladder, ele basicamente fala sobre Jacó, que ele é um ex-militar, digamos assim, ele foi combater no Vietnã, e ele volta e assim como todo ex-soldado, ele voltou cheio de traumas. E ele tem a namorada dele, tá vivendo ali, e ele começa a ver umas bizarrices, ele começa a ver umas pessoas deformadas, começa a ver uns monstros, uns demônios, vai numa festa e vê o capiroto, e ele não sabe o que está acontecendo. E conforme o filme vai passando, ele vai afundando cada vez mais, entre aspas, né? Ele vai no hospital e ali você vê outros símbolos, outros elementos que influenciaram fortemente
a saga Silent Hill, a saga de jogos Silent Hill, que é como assim, monstros ali humanoides, essa questão de você ter grades e celas por todo o local, que meio que aprisionam o personagem, e tudo isso tem um significado. Então essa é a chamada para você parar o vídeo por aqui e assistir o filme para você não tomar um spoiler. É bem interessante, relevem algumas gírias, algumas coisas assim, que são dos anos 80, o modo como era filmado os filmes nos anos 90, 80, é bem diferente de como hoje em dia é produzido. Então você pode achar o ritmo lento, umas piadas meio bestas, uma filmagem um pouco feia, mas releve, o importante é vocês verem e assistirem ali e descobrirem, tá? E também teve uma adaptação mais recente, acho que foi de 2017, 2016. Só pelo trailer eu não gostei muito, eu achei ele que se perdeu um pouco, mas se você quiser assistir também, é basicamente o mesmo plot. Beleza, então, hora do spoiler. Que aconteceu? O plot, o filme ele tenta explicar por que ele está assistindo isso. Durante o filme ele é salvo algumas vezes por um homem e depois ele descobre que esse homem tinha participado de alguns experimentos que envolviam Jacob, tá? Esses experimentos basicamente serviam ali, estavam meio que, tipo assim, uma droga foi produzida para fazer com que o soldado ele aumentasse a performance dele durante a guerra, porque o soldado não queria matar outro soldado, o soldado ficava com medo, e essa droga deixava ele mais violento, deixava ele mais assim. O problema é que essa droga também gerava depois alucinações terríveis. E depois que tudo isso aconteceu, os militares que sobreviveram, eles começaram a ter essas alucinações, eles foram tentar entrar na justiça e meio que o FBI ou o governo dos Estados Unidos começou a caçar eles porque não queria queimar arquivo, entendeu? Não queria que eles falassem ali, tanto que algumas vezes tem umas cenas assim de perseguição que cortam esse suspense do filme, né? O Jacob começa a ser perseguido pelo governo, mas basicamente o Jacob na verdade ele não tá vivo, tá? Ele morreu, na verdade, assim, o filme inteiro se passa, tudo isso que aconteceu depois, se passa numa espécie de limbo. O Jacob, na verdade, ele tá morrendo ali num acampamento militar. Ele tomou um tiro, ele não tá resistindo, e esses últimos segundos de vida, na verdade, o Jacob tentando viver. Na verdade, ele morreu, não é mais pra ele tá ali. Alguns anjos, entre aspas, vocês vão ver que tem alguns personagens que falam pra ele ali, que tentam ajudar ele, como aquele cara lá que cuida das costas dele, e eles tentam levar a gente a entender que o Jacob não pode estar ali, ele tem que aceitar o destino dele, mas o Jacob ele tem uma mulher, na verdade a ex-mulher dele, foi por isso que ele arranjou uma namorada, e tem 2 filhos, e na verdade ele não pertence mais a esse mundo, e esses demônios, eles são tanto gerados pela droga que ele tinha tomado, ainda estava ali no organismo dele, durante esse coma que ele estava antes de morrer definitivamente, e na verdade você também pode interpretar como os demônios ali que do limbo tentando puxar ele para o inferno, né? Se ele não decidir ir embora, ele vai ali pro inferno e tem todos esses demônios, tanto que quando ele vai para esse hospital que tem essas pessoas deformadas, tem um cara lá sacudindo a cabeça, ele depois vai com uma câmera de cirurgia e tem ali a figura icônica que provavelmente deve também ter inspirado as enfermeiras de Silent Hill, né, que tem aquela cara toda coberta de faixas e pele. Ele vai aplicar uma injeção no Jacob ali e ele meio que é mandado para outro lugar. Então assim, o filme é basicamente o Jacob tentando aceitar que ele não pertence mais ao mundo dos vivos e deve partir. E lembrando, esse filme tem um outro final, que é um final que você consegue encontrar no YouTube, só que está em inglês. Então você pode tentar ativar a legenda, ou tentar ali mesmo só assistir, ou tentar entender, se você sabe um pouco de inglês. Tem um final alternativo ali, que acontece mais algumas cenas, né? A namorada dele, como a gente sabe, ali na verdade ela não, entre aspas, existe, ela é meio que um demônio, uma coisa assim, uma alucinação. Então é por isso os títulos dos filmes em português, eles costumam entregar o ouro, então alucinações do passado. Quando você termina de assistir, você fala: ah, entendi, é porque na verdade isso não aconteceu, ele tá relembrando coisas, não sei o que lá. E é basicamente isso o filme, o pobre Jacob tentando aceitar, não querendo aceitar, mas ele deve aceitar que ele não pertence mais lá
ao mundo dos vivos, ele deve partir, e é isso que acontece no final, que o médico que está lá no acampamento deles olha pro Jacob morto ali naquela cama e fala: é isso, a gente fez o que a gente pôde e acabou, ele já era. E esse filme depois foi um relativo sucesso, tá? Ele fez mais sucesso conforme o tempo passou do que assim daquele estouro, mas se pagou. E Silent Hill, que surgiu quando eu nasci, acho que foi lançado em 1998, basicamente isso. Pegou várias referências, pegou essa questão ali do ferro, das grades de ferro no ambiente cercando a pessoa, pegou a referência dos monstros, girados pelo inconsciente, pegou essa questão da cabeça ali, às vezes remexida. Isso você vê principalmente nos outros Silent Hills, principalmente no 3 também, quando tem aquele carrossel, né? Aquele pessoal fazendo isso, e geralmente significa que não tá legal aquele objeto, ou aquele personagem, ou aquele monstro, ele está possuído aí pelo capiroto, né? Quando ele balança assim a cabeça que não doidão ali, né? Nesses filmes de terror. Recentemente a gente teve também isso acontecendo no jogo Death Stranding, né? Que tem ali aqueles cadáveres, depois que passa um tempo, eles começam a necrosar e vão se tornar EPs. E aí ele começa também a se transformar e isso acontecer com ele. Então foi um recurso muito utilizado, esse da câmera lá que eu expliquei, além de outras coisas. E é bem interessante, voltando e ligando tudo, que Francis Bacon transformar a angústia da vida dele e todas as tristezas. Eu não gosto de falar muito disso, porque no final ele teve uma vida muito mais feliz, ele estava com mais dinheiro, estava com mais sucesso, arranjou um monte de namorados. A cultura no mundo mudou, então o homossexualismo estava sendo muito mais aceito, principalmente se você tinha grana, né? Então, assim, eu acho que o final da vida dele foi muito mais feliz do que o início. Mas ainda assim, ele tinha muita angústia, transformou isso em arte, assim como a Louise Bourgeois, a vida dela também foi ali um pouco atribulada, e ela transformou isso numa coisa incrível. Tanto que eu acho que também que os próximos jogos de terror tem muito que aprender com as obras dela, que são assim, cara, tem uma atmosfera muito rica para isso. Apesar de não ter sido feita com essa intenção, tá? Ela era muito mais zen do que outra coisa assim. Mas depois que o Francis Bacon fez isso, o pessoal, os produtores do filme aproveitaram todas essas referências, e depois isso acabou gerando uma coisa que me influenciou como artista e como futuro designer de jogos e concept art de jogos, Silent Hill, que é uma saga que eu gosto muito, é a minha predileta de todas, sem dúvida, a música, o jogo, a história, tudo. E é isso aí, eu só tenho a agradecer a todos esses artistas, e esse vídeo também é um chamariz para que você conheça. Então, se possível, vá jogar Silent Hill, se possível, assista Alucinações do Passado, tanto a nova quanto quanto a antiga, ou então dê uma paradinha, veja as obras do Francis Bacon. Também fiz vídeos sobre ele e vou estar deixando o link embaixo mostrando aí um site que mostra várias obras dele para você dar uma olhada, é bem interessante. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte mais, se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Quer ver mais sessões e spoilers que conectam filmes com obras de artistas visuais? Se inscreve, e redes sociais estão na descrição do vídeo. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!